Uma mulher de 74 anos ficou presa por mais de 30 horas em 2012. E o motivo? Atrasou o pagamento da pensão alimentícia dos netos por 6 meses devido a problemas financeiros, já que o filho estava desempregado. O caso aconteceu na pequena Vianópolis, município goiano. Os moradores da cidade se uniram, pagaram o valor da pensão atrasada e a mulher foi solta. Essa é mais uma situação entre tantas, mas como justificar a prisão civil por dívida de devedor de alimentos, ou seja, pensão alimentícia? Quem traz esse assunto para ser debatido hoje no Academia é o advogado Roberto Serra da Silva Maia. Prisão civil do devedor de alimentos, abolição. Dissertação de mestrado em Direito, Relações Internacionais e Desenvolvimento, defendida na Pontifícia Universidade de Goiás. O autor do estudo é Roberto Serra da Silva Maia. Os convidados para debater o trabalho são Renata Espada, advogada, especialista em Direito de Família, e Tadeu José Piragibe Afonso, defensor público no Distrito Federal. Quero aqui agradecê-los pela presença, por aceitar o convite da TV X para participar do Academia de hoje, de forma não diferente também ao Roberto Serra, quem eu gostaria já de convidar até mesmo para assistir um pouco do seu trabalho, que é um resumo que nós vamos passar agora. Vamos ver. A dissertação se desenvolve e se divide em dois grandes eixos, a liberdade e a sua privação. Neste sentido, o autor desvela que a prisão e outras formas de intervenção sobre a pessoa somente se justificariam em face da sua concreta necessidade e para casos gravíssimos. E esta necessidade se justifica nos casos de pensão alimentícia? Professor Roberto, vamos lá. Quais foram as dificuldades encontradas para a conclusão desse trabalho? Também nós queríamos saber por quais os ramos do direito que ele passa. Queria que você falasse sobre esses temas e qual a metodologia também utilizada nesse trabalho. Primeiramente, eu quero agradecer o convite da TV Justiça por estar aqui nesse dia tão especial, agradecer a presença dos debatedores, que também dignificam o programa. Esse livro ele nasceu de uma conjuntura de 3 fatores. O primeiro dele, do exercício profissional da advocacia. A advocacia, ela trouxe para a dissertação o coração, vida. Uhum. E, por outro lado, o magistério também auxiliou, porque eu sempre costumo dizer que o magistério, para mim, significa a alma do exercício profissional. No segundo momento, também me estimulou a estudar o assunto, um julgamento muito importante que teve no Supremo Tribunal Federal, no recurso extraordinário 466.343 de São Paulo. Naquele momento, o Supremo Tribunal Federal discutia o tema prisão civil. Não especificamente a prisão do devedor de alimentos ou de pensão alimentícias, mas a prisão do depositário infiel. E naquelas sessões e nas sessões cujo assunto foi debatido, inúmeros ministros esposaram o entendimento que revelaram a necessidade do estudo do tema prisão de alimentos. Embora o assunto do julgamento, repito, não tenha sido esse. Por outro lado, é importante dizer o meu incômodo, o que me instigou também a estudar o tema e que contribuiu no desenvolvimento da metodologia, os desafios do século XXI. Nós iniciamos um século com um avanço científico e tecnológico nunca vistos. Hoje, o homem explora outros planetas fisicamente. Nós exploramos todas as partes do mundo virtualmente. Nós alcançamos um grau de evolução científica e tecnológica onde jamais talvez se esperava em tão pouco tempo. No campo das ciências jurídicas ou no campo das áreas humanas, essa evolução ela não acompanhou a das exatas e das biológicas. Nós percebemos, por exemplo, que no campo científico nós chegamos até a avançar um pouco. Há 40 anos atrás nós não tínhamos cursos de especialização stricto sensu, mestrado, doutorado. Eu digo 40 anos atrás porque foi exatamente a época da promulgação do nosso Código de Processo Civil, que trata sobre a prisão do devedor de alimentos. Sob o ponto de vista tecnológico, nós estamos ainda engateando.
Agora, há pouco tempo atrás, instituiu-se a penhora online, os processos digitais, e sob o campo de vista também social, o acesso à justiça também está, principalmente depois da Constituição Federal, bem definido, e a evolução econômica da sociedade. Todos esses fatores agregados serviram de estímulo para a obra, para estudar o assunto prisão devedor de alimentos no Brasil. Agora, a metodologia aplicada, ela partiu do método dedutivo. Eu comecei a falar da dissertação do genérico para o específico, e dividi a dissertação em 4 capítulos, cujo desenvolvimento falarei aqui no decorrer do programa. Sempre partindo do primeiro grande eixo, né, que é a liberdade, para se chegar ao final na sua restrição, especificamente na prisão do devedor de alimentos. E os ramos, claro, em princípio, o direito de família. A princípio, o direito de família. Né? O direito de família, ele embalou, digamos assim, o estudo. Agora, o interessante é que 90%, para ser até otimista, daqueles que escreveram sobre o assunto são civilistas. Os penalistas, os criminalistas que lidam com prisão, com esse tema prisão, todos os dias, não desenvolveram uma pesquisa mais apurada. Então, nós podemos dizer que essa dissertação, ela também alcança o direito penal, alcança o processo penal, alcança o processo civil e também a Constituição Federal. Então, ele é um tema que abarca vários ramos do direito. Bem, vamos acompanhar agora quais foram, aqui no caso, as principais obras utilizadas, as destacadas pelo próprio professor Roberto, quanto à bibliografia. Direito e Razão, Teoria do Garantismo Penal. Autor, Luigi Ferrajoli. Editora, Revista dos Tribunais. Falência da pena de prisão, Causas e Alternativas. Autor, César Roberto Bittencourt. Editora, Saraiva. Prisão Civil por Dívida. Autor, Álvaro Vilaça Azevedo. Editora, Revista dos Tribunais. Bom, Roberto, de que forma cada uma dessas obras contribuiu para o seu trabalho? Esse trabalho, ele teve também como metodologia a pesquisa bibliográfica. Então, foi feita uma extensa pesquisa bibliográfica sobre o assunto. Mas essas 3 chamou mais atenção. O Luigi Ferrajoli, ele é um jurista italiano, foi juiz por mais de uma década lá na Itália, e ele escreveu um livro traduzido para o Brasil, Direito e Razão, Teoria do Garantismo Penal. O direito penal, hoje em dia, ele tem uma tendência. Aliás, 3 tendências do direito penal são apresentadas para a comunidade do mundo. Nós temos a tendência abolicionista, existem aqueles que defendem a abolição do direito penal, a extinção do direito penal, que ele não se presta ao fim que se destina. Existe também aqueles que defendem, criar um movimento, uma teoria, uma tese, conhecida aqui no Brasil como movimento Lei e Ordem, que visa a criação, a ideia de criação de regras mais rígidas, duras por parte do Estado, em detrimento da liberdade do cidadão, e aquela teoria apregoada por Luigi Ferrajoli, que é a chamada teoria do garantismo. O garantismo, portanto, ele é um meio termo entre o extremo e a abolição. Então, o que apregoa Luigi Ferrajoli em seu livro Direito e Razão? Ele aborda, ele questiona, ele analisa, ele maximiza garantias, como, por exemplo, a liberdade, em detrimento da restrição estatal. Então, essa obra, ela tem um cunho filosófico muito importante e contribuiu como um importante referencial teórico para o tema. O César Roberto Bittencourt, também em sua obra que representou uma defesa de tese, dissertação, Evoluzione e Crises della Pena Privativa de Libertad, defendida lá na Espanha, aqui no Brasil traduzido Falência de Prisão, Causas e Alternativa, também nos trouxe uma visão geral da prisão, né, incluindo o seu histórico e aspectos importantes para nós conhecermos este instituto muito, muito relevante para o trabalho. E o Álvaro Vilaça Azevedo, Prisão Civil por Dívida, também foi um dos meus referenciais desde a época da faculdade. Ele foi um dos poucos civilistas que se dedicou a escrever sobre o tema e contribuiu com a evolução histórica da prisão, com o direito comparado
e com os aspectos legislativos também sobre o tema. Agora, sobre o trabalho. Sobre o trabalho. O trabalho, ele, como eu havia dito, ele é dividido em 4 partes. A primeira parte, eu falo de um bem jurídico relevante, que é a liberdade. Eu abordo a liberdade, e aqui é bom que se diga, sob o aspecto da locomoção. Então, eu reafirmo a importância desse bem jurídico, liberdade. Digo e mostro que a liberdade é um direito fundamental inato ao ser humano. Nós nascemos naquilo que se chama de status libertatis. A liberdade é inerente ao ser humano. E nesse primeiro capítulo eu trato de reafirmar essa definição. Eu cito autores consagrados que escreveram sobre o assunto, parto de John Locke, passo por Montesquieu, Ponce de Miranda, Rui Barbosa, Robert Alexis, abordo também, trago os instrumentos internacionais, os tratados internacionais que definem o bem jurídico, liberdade. Então, esse primeiro capítulo da minha dissertação é uma entrada ao assunto do tema, partindo daquela premissa maior. Já que no capítulo seguinte, que é o capítulo 2, eu abordo a sua privação. Apesar da liberdade ser um direito relevante, inerente, inato ao ser humano, um bem jurídico de primeiro valor, ela pode sofrer restrição. Restrição por parte do Estado. Mas como? Através da prisão. Mas essa prisão, ela só pode ser imposta pelo Estado, isso em regra, por intermédio do direito penal. Então, o direito penal, a prisão é a espinha dorsal do direito penal. Em todo o mundo, ela tem essa vinculação. E no segundo capítulo, eu falo sobre essa última ratio, que é o direito penal na privação da liberdade. A partir do momento em que eu defino que a prisão perpassa pelo direito penal, e o direito penal ela tem a sua aplicação na prisão, eu começo a abordar uma excepcionalidade, que é a prisão civil. Nos primórdios da sociedade, a prisão civil vigorava. Código de Hammurabi, Código de Manu, na Índia. Depois a sociedade foi evoluindo e a prisão ela passou a servir para manter o infrator preso até o final do julgamento, até a partir do século XIX se tornar a principal resposta penológica. Todavia, ainda há restícios do passado com a prisão civil. Admite-se hoje, com a Constituição Federal da República, a possibilidade de se prender, do seu ponto de vista civil, aquele que é o devedor de alimentos. E, por fim, eu questiono essa prisão. Eu abordo a questão da proscrição da prisão no sentido de que essa prisão ela não tem mais vigor nos dias atuais. A tendência mundial, na área penal, é exatamente substituir a prisão por pena alternativa. Como se no direito penal, que é gravíssimo, que atua em última ratio, a tendência é essa, se ainda é possível a prisão civil, sem pena, simplesmente porque não se pagou uma dívida, seja ela alimentícia ou não. Então, o trabalho ele envolve todos esses fatores, é um trabalho, de certa forma, inédita e que demanda uma leitura aprofundada. Bem, nós vamos aqui a um rápido intervalo e em seguida estaremos de volta com a academia, já na fase de debates. Até já. Estamos de volta com a Academia, hoje debatendo a dissertação sobre prisão por dívida, pensão alimentícia, prisão civil do devedor de alimentos, abolição, trabalho defendido por Roberto Serra da Silva Maia, na PUC de Goiás, para obtenção do título de Mestre em Direito, Relações Internacionais e Desenvolvimento. Bom, antes de iniciarmos aqui o nosso debate, vamos conferir algumas teses e dissertações que já estão disponíveis no mercado editorial. ISSQN e a determinação do local da incidência tributária. Autoria de Silvia Helena Gomes Paiva, editora Saraiva. Teoria do conglobamento, conflito de normas no contrato de trabalho. Autoria de Dânia Fiore Long, editora LTR. Incorporação de ações, estudo de casos e precedentes. Autoria de Daniel Kalansky, editora Saraiva. A esses 3 trabalhos aí você já pode, inclusive, incluir também mais este, que é a prisão civil do devedor de alimentos, abolição, que é justamente o tema que nós estamos tratando hoje aqui no Academia. Queria, inclusive, que o professor Roberto comentasse. O livro foi publicado pela editora LTR agora, recentemente,
E ele realmente abarca a dissertação do mestrado, né? Ele foi formatado para que as pessoas comuns, as pessoas não vinculadas ao direito especificamente, pudessem compreender a discussão da matéria. É um livro que ele pode não parecer muito extenso, sob o ponto de vista do volume, mas ele é muito intenso, porque as pessoas que escrevem sobre o assunto escrevem muito pouco. Então, ele é um livro profundo. Aí aqui não é questão da quantidade de Não é, páginas. Exatamente. Então, ele é um livro que eu posso ser suspeito para falar, mas ele merece ser lido e relido. Tá certo. Professora Renata Espada, obrigado pela presença. Eu que agradeço. Queria que você já fizesse aí a sua primeira intervenção. Isso. Primeiramente, é um prazer participar de um debate de um assunto tão interessante, né, discutível quanto a prisão do devedor de alimentos. Muito se falou sobre a prisão do depositário infiel, mas na prisão do depositário infiel nós temos o agente financeiro, muitas vezes como uma parte não vulnerável. Na prisão do devedor de alimentos nós temos muitas vezes o menor, incapaz, que é uma parte vulnerável. Muito se discutiu sobre a prisão, né, dessa senhora de 74 anos, mas como que fica a dignidade do menor, que não recebe alimentos e muitas vezes a mãe passa por privações e nós temos a prisão de alimentos como uma medida eficaz, principalmente na cobrança das execuções na comunidade carente. Gostaria que o professor explanasse sobre o que nós, abolindo a prisão do devedor de alimentos, como que ficaria essas situações, principalmente na comunidade carente? Porque quando eu vi o trabalho também, professor Alberto, eu entendo o seguinte, e aí, claro, perfeito, sua colocação com relação à prisão. É um bem, mas além a liberdade, um bem, mas eu acho que além desse bem está a vida, que aí vem a questão do alimento. Muito interessante, agradeço, doutora Renata, pela indagação. Eu defendo nesse trabalho que a prisão do devedor de alimentos, ele deve perpassar pelo direito penal. Aliás, a prisão de qualquer pessoa, ela deve estar vinculada ao direito penal, porque ela é um instrumento utilizado de repressão do Estado mais grave de todos. É a prisão, porque priva esse bem jurídico superior. No caso específico aqui, essa discussão da ponderação do bem jurídico vida com o bem jurídico liberdade é o discurso que impera naqueles que defendem a prisão do devedor de alimentos. Só que, doutora Renata, a tendência no mundo é abolir a prisão civil. Eu fiz um estudo um pouco profundo no direito comparado, por exemplo, e países como Argentina, El Salvador, Espanha, Portugal, França, Itália, Alemanha, Bélgica, Grécia, Luxemburgo, eles aboliram no campo civil a prisão civil. Elas mantiveram ou criaram a prisão penal para quem deve alimentos. E essa questão da defesa do bem jurídico, vida, do alimentado, ela já é protegida pelo ordenamento jurídico. Nós temos, por exemplo, o artigo 132 do Código Penal, que fala da exposição a perigo à vida de outrem, que já estabelece uma pena de detenção de 3 meses a 1 ano. E mais, especificamente no que tange ao devedor de alimentos, nós temos o artigo 244 do Código Penal, que prevê para o devedor de alimentos contumaz, aquele que dolosamente pratica essa conduta maligna, uma pena de 1 a 4 anos. Já existe, o Estado já protege, através do direito penal, o devedor de alimentos. O que não se pode cogitar é a possibilidade de alguém vir preso por conta de uma dívida alimentar. Se deveu os alimentos, se expôs perigo a alguém, que responda pelo crime. E através do processo criminal ele vem ser preso. O Estado ele tem que ter mecanismos para receber essa dívida alimentar. Aliás, eu defendo também na dissertação, Mark, a responsabilidade solidária do Estado. Em países como Argentina, Itália, Espanha, o Estado é responsável solidariamente. E nós temos aqui, por exemplo, o artigo 227 da Constituição, que dá essa responsabilidade do Estado. É dever do Estado. O Estado ele tem várias políticas para que a sociedade não fique à mercê dos devedores de alimentos. Mas, ainda assim, utiliza-se de uma regra milenar, ultrapassada, de se prender alguém e de eficácia questionável de se prender alguém para pagar uma dívida. Então, apesar desse bem jurídico vida do alimentado, apesar disso ser relevante, o ordenamento jurídico já protege através do direito penal e o Estado deve buscar outros mecanismos patrimoniais
para fazer com que essa pessoa não sofra com os alimentos que não são devidamente pagos. Professor Tadeu. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer também o convite para participar num debate que tanto me instiga e está presente no meu cotidiano profissional como defensor público. Todos os dias eu tenho na minha mesa dezenas de execuções de alimentos, tanto pelo artigo 732, que é o que seria o rito, né, da penhora, quanto do artigo 733, que é o artigo do Código de Processo Civil que exatamente prevê a possibilidade da prisão civil do devedor de alimentos. A minha percepção pessoal é que no artigo 733 existe efetivamente uma efetividade na cobrança dos alimentos, na satisfação do crédito, enquanto que no artigo 732, muito raramente eu vejo o crédito do credor de alimentos ser satisfeito, né? Por isso, eu tomando também, né, parte da primeira pergunta que foi feita, né, eu acredito que o fim da prisão do devedor de alimentos vai praticamente eliminar a possibilidade de cobrança e de proteção daquele que mais necessita, né, dos valores à sua sobrevivência, necessários à sua sobrevivência, não é? Então, eu gostaria de perguntar para o doutor se essa efetividade, né, ainda que considera todos esses valores de direito penal que foram ressaltados, se essa efetividade não será comprometida. Doutor, muito obrigado pela ponderação muito relevante para o nosso debate. Eu respondo com indagação. O cidadão ele é preso por dever pensão alimentícia. Ele fica preso até 90 dias. E se ele não paga? O Estado foi negligente, porque se ele foi preso e não pagou, é porque ele realmente não tinha dinheiro. A prisão do devedor de alimentos... Ou, no pior das hipóteses, transfere a dívida, né, no caso. Ou transfere a dívida. E que o outro também pode, de repente, não pagar. E se ele é preso e paga, é porque ele tinha dinheiro. Então, o Estado não foi competente de buscar esse dinheiro. Ele necessitou de um instituto da prisão para poder compelir alguém a pagar a dívida. É algo assim que eu não consigo compreender a prisão, em pleno século XXI, para alguém pagar a dívida, seja alimentícia ou não, qualquer dívida. Se aquela conduta é perniciosa para a sociedade, que se reprima através do direito penal. Mas, com relação à efetividade, o Tadeu tocou num ponto interessante, Mike. A execução do devedor de alimento ela é diferenciada. O credor, ele escolhe. O credor, ele escolhe se ele vai pedir uma execução com possibilidade de prisão, que é o 733, do Código de Processo Civil, ou ele escolhe se vai pedir uma execução sem a possibilidade de prisão, que é o 732. A prisão ou não do devedor de alimentos fica a critério do credor. Geralmente, as notícias que se tem de débito alimentícia advêm dos pais, né, do gênero masculino. Então, é muito comum nós vermos na imprensa a pessoa presa, paga, mas essa não é uma realidade que se percebe na prática. No meu livro, eu cito aqui uma tese de doutoramento da doutora Rosana Amara Giardi Fachin. Ela, como magistrada, ela constatou o seguinte, nessa tese de doutoramento que ela escreveu. Grande maioria dos casos que batem as portas da justiça revela que a inadimplência da pensão é fruto de uma real impossibilidade de cumprir o dever alimentar. E ela conclui que a inadimplência desse dever, punido com a prisão, é incipiente e sem efetividade no caso concreto. É uma magistrada que atuou na vara de família, escreveu a tese de doutoramento dela sobre esse tema. A efetividade ela é muito questionada, portanto, sobretudo porque a pessoa presa ela não tem sequer condições de trabalhar para pagar a dívida. Como presa, ela vai conseguir arcar com a dívida? No caso da senhora de 74... eu estou justamente pensando aqui no caso prático que você pegou. Muitas vezes nós defendemos a pensão alimentícia pensando naquele, entre aspas, malandro, né? Aquele que não paga porque tem condições e não paga e acaba sendo preso por isso. Com a esposa, tem uma briga com a esposa caso, né? E por vindita resolve não pagar a pensão. Mas quando nós nos defrontamos com uma situação como essa, de uma senhora de 74 anos que assumiu a dívida do filho, que também estava desempregado, e vem a ser presa porque não conseguiu honrar com a pensão alimentícia, sem que o Estado intervisse no sentido de suprir essa dívida alimentar, essa falta alimentar, nós ficamos espantados, porque aí a situação já está chegando próximos a nós. Enquanto está no campo do vizinho, tudo bem, mas quando se aproxima a nós
ou se aproxima a pessoas que nós gostamos muito, nós começamos a questionar. O certo é que o direito ele é uno. Ele não pode escolher a quem aplicar a prisão ao devedor de alimentos. Esse caso da senhora foi um exemplo. Ela ficou presa um dia por dever alimentos sem ter condições de pagar. Então, apesar do Dr. Tadeu, a experiência dele... Só saiu porque a população se reuniu. É interessante, a população. Nós não podemos contar com essa possibilidade da população sempre ajudar o devedor de alimentos. Não é esse o fim que se deve, pedagógico, que se deve levar, sequer com a prisão do devedor de alimentos. Portanto, a conclusão do trabalho é realmente abolir a prisão do devedor de alimentos e deixá-la para o aspecto penal. Isso é possível. E aí substitui pela pena alternativa? Não, é possível simplesmente abolir, retirar do Código de Processo Civil, apesar de estar na Constituição Federal. Porque a prisão do devedor de alimentos na Constituição Federal, ela não é de aplicação imediata. Ela depende de uma regulamentação. E se nós retirarmos essa prisão do Código de Processo Civil, criando alternativas fora da privação de liberdade para arcar com esses alimentos, nós estamos dando um salto muito grande de evolução social, no meu ponto de vista. Bem, eu tive aqui a satisfação de conhecer mais o trabalho do professor Roberto Serra, justamente prisão civil do devedor de alimentos, abolição. Quero aqui agradecê-lo pela presença, também a professora Renata Espada e também o professor Tadeu. Muito obrigado pela presença aqui no programa Academia de hoje. Lembro que você pode participar do Academia, para isso é fácil, basta você mandar o seu trabalho, tese ou dissertação para o e-mail academia@stf.jus.br. E o programa também está disponível no site da TV Justiça, www.tvjustiça.jus.br. Obrigado e até o próximo encontro.